Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, tudo bem, Vera? Boa noite. Oi, boa noite, Bocardi, boa noite, Carol, boa noite a todos os nossos ouvintes e espectadores do Viva Voz. Oi, Vera. Ô, Vera, vamos começar com uma história que não tratamos aqui ainda no ponto final, que é o presidente Jair Bolsonaro agora querendo dar aumento para todos os servidores. A gente tem aí uma discussão hoje mesmo, o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, falou da importância de reforma administrativa, uma luta enorme para tentar conter gastos, foi um esforço danado, ainda está sendo um esforço danado, questão do Auxílio Brasil, PEC de precatórios, e aí o presidente já está lá na frente falando em dar aumento, é isso? Porque a inflação está muito alta? Exatamente, Bocardi, mas aí ele deixou claro uma coisa que a gente vem falando, martelando aqui nos nossos comentários, nas nossas conversas nas últimas semanas, né? Que a PEC dos precatórios não é só para pagar o Auxílio Brasil. Todo esse espaço fiscal que ela abre, pedalando com precatórios, abrindo subteto, abrindo exceção no teto e tudo mais, rolando uma dívida com precatórios ad infinitum, que pode chegar a R$ 1 trilhão num prazo muito curto de menos de uma década, etc., isso não é para pagar só o Auxílio Brasil. Então, o que ele está dizendo é que, caso a PEC seja aprovada, vai haver um aumento, que ele ainda não disse de quanto seria, mas que seria indiscriminado para todo e qualquer servidor federal, para repor essa inflação, que ele reconhece que causa aí perdas de poder aquisitivo, e que diz que já conversou com o Paulo Guedes e que ele vai ter que entender, etc. O Paulo Guedes, como sempre, tendo de entubar mais uma, né? Certamente não é aquilo que ele queria, ele pretendia congelar, inclusive reajustes salariais por muitos anos, era uma das ideias dele, juntamente com a reforma da Previdência, juntamente com a reforma administrativa, para reduzir gasto público, mas o que a gente tem visto são todos movimentos no caminho oposto, de aumento dos gastos públicos, um movimento de descontrole inflacionário. A gente sabe que todas as vezes em que se tentou indexar salário de servidor público à inflação, o resultado foi mais inflação e foi descontrole das contas públicas, descontrole desse gasto, né? O salário dos servidores causa aí um efeito cascata, um efeito também sobre os gastos previdenciários, e tudo isso tem um peso muito, muito grande. E fica evidente o componente eleitoreiro dessa medida. Bolsonaro sabe que o PT tem uma penetração muito grande entre os servidores públicos, o Lula tem um apoio muito grande nessa camada, e ele está tentando entrar num eleitorado no qual ele não vai bem, assim como tentou com o Nordeste, fazendo um movimento de reajuste do ex-Bolsa Família, rebatizando para Auxílio Brasil, né? Agora, Vera, é uma forma também de fazer lobby pela aprovação da PEC dos precatórios no Congresso, né? Porque a gente sabe que tem categorias de servidores federais que têm um lobby importante, os próprios servidores das casas, da Câmara, agora no caso do Senado, vão começar a pressionar. Opa, vamos aprovar essa PEC dos precatórios aí, porque o presidente sinalizou com um possível aumento. Estão falando aí até em um custo de 30 bilhões de reais se for um aumento de 10%. Exatamente, Carol. Isso pode provocar esse efeito e vai sepultar de vez qualquer possibilidade de reforma administrativa, né? Quando a gente chega a Brasília, recentemente, eu estive em Brasília há mais de um mês, pouco mais de um mês, estive de novo, você chega no aeroporto já, tem uma grande recepção de sindicatos de servidores federais contra a reforma administrativa. Eles também estão mobilizados ali na esplanada do Congresso, na frente dos ministérios. O que o Bolsonaro faz agora é um aceno na contramão da reforma administrativa, que é de estender a mão para esses servidores. Não que isso vá angariar um apoio a ele junto a essas categorias, que são, como eu disse, muito ligadas ao PT, ligadas à CUT, etc., mas pode levar a que esses sindicatos que têm uma presença ali institucional dentro do Congresso muito grande, um lobby bem poderoso junto a senadores, façam uma pressão pela aprovação da PEC.
Mas também acho que isso reforça um movimento que já existe no Senado, que é o de entender essa PEC como um grande cheque eleitoral para o presidente Jair Bolsonaro. Não existe a mesma disposição favorável à PEC dos precatórios no Senado que havia na Câmara. Senadores têm aí seus interesses eleitorais que são muito diversos do presidente, ele não tem uma base tão fidelizada no Senado quanto na Câmara. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é um pré-candidato à presidência e é alguém que tem conversado com esses setores mais ciosos do ajuste fiscal. Ele tem estado muito próximo desses setores do empresariado, do mercado, do setor financeiro. Esse aceno pelo reajuste a servidores vai cair também como uma bomba nesse grupo do mercado que olha para as contas públicas e vê lá na frente um estouro muito grande que afasta investidores, que mantém a perspectiva de que os juros tenham de continuar aumentando, que mantém o câmbio pressionado, tudo isso que a gente já sabe. Então, ao mesmo tempo que Bolsonaro busca um apoio para aprovar essa PEC, ele vai deixando claro que ela, na verdade, é um cavalo de Troia eleitoral. Sob o manto de dar um reajuste ao programa eleitoral, aliás, a um programa social, cabe tudo lá dentro e todo tipo de benesse eleitoreira que o presidente vai tentar dar. Mas daí, por exemplo, é claro que não é a maioria, mas só para constar aqui, até porque quem está querendo o aumento e apoiando não vai se manifestar dessa forma. Mas aqui, por exemplo, Cleiton Borges, servidor público federal, que não quer aumento. Servidores não vão entrar nessa do toma lá da cá. A gente quer que essa PEC eleitoreira não passe. Queremos um país com segurança e confiabilidade, país crescendo e aí sim os problemas de perdas salariais serão negociados. É um pensamento razoável, né? Bem consciente. Super razoável. E que vale para a população inteira. Aquela história que a gente fala, um desejo de uma economia andando, geração de emprego, conquista de renda. É isso que todo mundo quer, inflação baixa, taxa de juros baixa, é isso que todo mundo deseja. E emprego, como eu falei aqui, relatei outro dia, a gente ouve as pessoas e tem gente que diz, não queremos esmola, queremos emprego, economia andando. E aí vale até para o serviço público, esse que é o ponto. Mas não, à medida em que a eleição vai se aproximando, aí é tudo, né? Tudo para todos. E você veja, Bocardi, o Bolsonaro ele sempre começa jogando uma ideia meio assim, né, para ver se cola e aí ele vai aprofundando. Ontem ele já tinha falado, olha, dependendo do que sobrar dessa PEC dos precatórios, a gente pode, quem sabe, talvez, atender em parte os servidores. Estava lá, lançado o balão de ensaio. Aí hoje ele vem, reforça e avança dizendo que é um reajuste para todo e qualquer servidor federal. Havendo um reajuste para servidor federal, imagina a pressão sobre estados e prefeituras do Brasil inteiro para que também haja reajustes salariais. Isso num ano eleitoral em que também governadores e prefeitos vão querer fazer benesses eleitoreiras para os seus servidores. Então, com isso, a gente está jogando por terra décadas aí em que houve um certo avanço no sentido de não promover gastos totalmente aloprados e um descontrole fiscal nas contas de todas as instâncias do poder, de todos os governos. Isso é muito perigoso. A gente já está vivendo a volta da inflação, algo que a gente achava que estava ali no passado, que o Brasil tinha conseguido superar esses surtos inflacionários. Já estamos de volta com isso. Se a gente voltar a um descontrole fiscal absurdo, pré-ali renegociação da dívida dos estados, pré-lei de responsabilidade fiscal, antes de todos esses mecanismos que vieram a dar algum tipo de nitidez para as contas públicas, isso não tem fim. Isso nos coloca numa situação em que é mais uma bomba no colo do futuro presidente, porque não é sustentável a longo prazo uma situação como essa. E uma questão de prioridade, né, Vera e Bocardi? Se custar 30 bilhões esse reajuste, 30 bilhões é um Bolsa Família. A prioridade é dar reajuste para os servidores federais no momento em que as pessoas estão passando fome? É uma distorção, né? Aí ele vai dizer que ele já aumentou para 17 milhões de beneficiários do antigo Bolsa Família e vai dar R$400,
que é um ganho bem acima. Então, são discursos eleitoreiros que, nesse caso, se complementam, Carol. É claro que a gente sabe, os R$400 não vão ter o poder de compra de R$400 de ontem nem de hoje. Também não causam o mesmo efeito eleitoreiro dos R$600 do auxílio emergencial do ano passado. Mas é o Bolsonaro tentando criar discursos para vários públicos que o tornem menos tóxico, mais competitivo no ano que vem. Vou só contemplar com mais uma mensagem aqui, depois a gente pode seguir para outro assunto. O Felipe Jefferson de Porto Velho. O servidor federal com juízo sabe que se essa PEC passar, em um futuro próximo não vai haver dinheiro nem para pagar o salário atual, quanto mais o aumentado. Resumindo, em 2 anos, além de inflação de 2 dígitos, corre-se o perigo de salários atrasarem e aí a coisa quebra de vez. E a gente já viu isso acontecer em muitos estados, né, Bocardi? Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Minas Gerais, só de cabeça aqui, estados que passaram num passado muito próximo por essa situação de não conseguir pagar salário, 13º, tudo isso em dia. Porque tinha que pagar outras contas, né? E tinha que pagar dívida. Por aí vai. Pois é. Vamos lá, Carol, diga lá, mudamos para onde? Vamos falar de prévias do PSDB. Tá tendo polêmica, né, Vera? O grupo do Eduardo Leite ameaçando pedir adiamento da disputa. Rolou um vídeo aí durante o feriado de um vereador, se não me engano, ensinando a fraudar o aplicativo do PSDB ou dizendo que tinha uma brecha, e aí tá rolando essa polêmica. Exatamente. Teve 2 fatos aí recentes que ajudaram a incendiar uma disputa que já está bem quente, como a gente conversou ontem, eu e o Bocardi, Carol. Um deles foi esse vídeo aí do vereador hacker, que fez todos os passos ali para se inscrever e mostrou que o aplicativo é suscetível à fraude. E o outro foi que aliados do governador João Dória vazaram uma reunião da executiva do partido, do grupo que coordena as prévias, em que aliados do Eduardo Leite falam nesse adiamento justamente porque estão com dúvida quanto à segurança do aplicativo. Por hora, o PSDB está assegurando que as prévias vão se realizar mesmo no dia 21, das 8 às 19. Soltou uma nota hoje com regras para essas prévias, dizendo ali que tem confiança no aplicativo, que ele será submetido à auditoria. Tem uma empresa de auditoria e tem um outro grupo de auditoria contratado pelo PSDB para tratar disso. Então, hoje saiu uma espécie de uma bula ali, um conjunto de regras para essas prévias, que haverá a possibilidade de votação presencial e votação por aplicativo. Podem votar presencialmente governadores, prefeitos, vices, senadores, deputados federais e estaduais, além de dirigentes partidários. Eles votariam em urnas eletrônicas oferecidas e auditadas pela Justiça Eleitoral, numa votação que ocorre lá no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília, das 8 às 15. E vereadores e filiados de todo o Brasil votam pelo aplicativo Prévias PSDB, esse aí que está em questionamento, entre 8 e 15 horas também, e depois se iniciaria o processo de contagem de votos, de apuração, etc. Fala-se muito da possibilidade tanto de judicialização do resultado, porque quem perder pode alegar que o aplicativo não é seguro e que as prévias foram fraudadas de alguma maneira, quanto também numa grande debandada a depender do resultado. A gente já começou a tratar disso ontem, mas hoje ficou muito mais claro para mim, com as conversas que eu tive, que está praticamente selada a saída do PSDB, do ex-presidenciável tucano, ex-senador, ex-governador, atual deputado federal mineiro, Aécio Neves, que deverá levar com ele um grupo de deputados, não só de Minas, mas até de outros estados, com destino a algum partido da base bolsonarista, possivelmente o PP do Arthur Lira. E aí, isso já é uma segunda defecção de um grupo histórico do PSDB. A primeira já está contratada também, é a saída do também ex-governador, também ex-presidenciável tucano, Geraldo Alckmin, que tem 2 destinos possíveis. Ou vai para o PSB, com essa possibilidade que parecia remotíssima, mas que vai ganhando corpo a cada dia, de ele ser um dos prováveis vices do ex-presidente Lula, como também pode ir para o PSD do Gilberto Kassab, e nesse caso seria candidato a um novo mandato para o governo de São Paulo. Mas os 2 saindo são 2 nomes que estão
cravados na história do PSDB, 2 ex-candidatos à presidência. Geraldo Alckmin foi candidato à presidência em 2 ocasiões, teve 3 mandatos de governador. É uma das primeiras fichas de filiação do PSDB, ele gosta de repetir isso, que acho que a ficha de número, é uma das primeiras 10 fichas de filiação do PSDB, é a do Geraldo Alckmin. E deverá levar ex-prefeitos, deverá levar ex-deputados. Então, um estrago grande caso vença o governador de São Paulo, João Dória, mas também não é descartada a possibilidade de outros tucanos saírem se vencer o Eduardo Leite. O Dória e o grupo dele negam veementemente essa possibilidade de ele sair para ser candidato a presidente por outro partido que não seja o PSDB. Mas os adversários dele, por outro lado, ponderam. Ele está tão obcecado pela ideia de ser presidente que fica pouco crível que ele vá apoiar o Leite e ficar no PSDB. Então, uma prévia que acabou implodindo o partido e criando um clima tão grande de inimizade e desconfiança que torna muito difícil que quem perca apoie quem vencer. Que coisa, Vera Magalhães. A cada dia a situação fica pior. O que era para ser um gesto, né, de unidade e mostrar um partido coeso em busca do melhor nome, todo mundo depois se unir, sair numa grande luta, né, por essa busca aí da presidência da República, pode diminuir muito o tamanho do partido. Um partido que já caiu muito, Bocardi, porque com aquela campanha muito desastrosa do Alckmin em 2018, em que ele teve uma votação nanica, a bancada do PSDB encolheu bastante. No ano passado, nas eleições municipais, o partido teve um desempenho bastante razoável. Elegeu prefeito de São Paulo, Bruno Covas, elegeu outras prefeituras importantes, manteve uma hegemonia aqui no estado de São Paulo, mas isso não se traduziu na possibilidade de que o partido marchasse unido para escolher um nome. O Dória não empolga internamente, ainda que ele vença. Ele não conquista os corações e mentes dos caciques tucanos, daqueles que realmente se movimentam para fazer uma campanha para um partido. O Eduardo Leite também é relativamente desconhecido do eleitorado do resto do país, então nenhum deles vai sair com a força que sai, por exemplo, um candidato de uma prévia nos Estados Unidos. Se a gente lembrar, o Obama foi ganhando espaço em cima da Hillary, e quando ele venceu as prévias, ele já tinha uma força e uma potência eleitoral muito grande, adquirida justamente do fato de ter sido mais conhecido durante o processo de prévias. No caso do PSDB, é louvável que o partido faça prévias? Sim, deveria ser. Você colocar 40 mil pessoas para decidirem o futuro de um partido, em vez de delegar isso a um cacique, como é o que faz a maioria das legendas brasileiras, deveria ser um ativo. Mas quando você envolve isso em denúncias de cooptação de apoios, de filiação em massa fora do prazo, de que até o aplicativo não é confiável, de que quem perder não vai aceitar o resultado, automaticamente você está jogando por terra essa possibilidade de promover um avanço institucional e político realizando as prévias. Mas você vê como realmente o PSDB virou um balaio de gato, né? Porque o Alckmin dá aquela saída pela esquerda, cogitando ser vice do Lula. E o Aécio aquela saída pela direita, indo, né, para um partido mais bolsonarista. Você vê que o partido virou uma miscelânea mesmo, né, Vera? Virou. E nem o Geraldo Alckmin pode ser classificado como um político de esquerda, né? Pois Na verdade, se você olhar ideologicamente... Ele está à direita desses outros no PSDB. Ele é que sempre pontificou valores conservadores, né? Tem um eleitorado muito conservador, que é o eleitorado do interior de São Paulo. Então, tudo isso também a gente não sabe como vai cair no eleitorado dele, Carol. Porque essas coisas que você promove, uns arranjos ali que você não combina direito com o eleitor. Você passa a sua vida falando contra o PT, o PT, né? Ele tinha aquele jeito de falar dele já, porque isso é culpa do PT. E aí, de repente, ele é vice do Lula. Como você apaga um passado inteiro de falar mal de um partido, de criminalizar um partido, e aí, de repente, você está na vice? Como os petistas vão aceitar isso? Vão aceitar numa boa?
é o tipo de arranjo que sai da cabeça iluminada de um marqueteiro ou de um dirigente político, mas muitas vezes você não combinou com os russos. Então, sim, é um partido que vai perdendo qualquer unidade, espinha dorsal, coerência política e ideológica para virar esse balaio de gatos a que você se referiu. Como é que o Alckmin fala, Vera? Isto é culpa do PT. Tem que chamar o Adnet para imitar, é muito bom, né? Vera Adnet Magalhães. Olha só, Vera, vamos aqui com a questão da vacinação. Será que a gente está agora... será que o Marcelo Queiroga está aproveitando aí a viagem do presidente para demonstrar algum apreço pela ciência? Olha, essa é uma boa notícia na qual eu não vou botar reparo. Então, a gente faz muitas críticas ao Ministério da Saúde aqui, críticas fundamentadas e merecidas, mas essa foi uma boa notícia, Bocardi. Ele anunciou que a partir de agora, do dia 20 de novembro, todo mundo que tenha completado, todo adulto que tenha completado a segunda dose há 5 meses, poderá receber a dose de reforço, independentemente de qual imunizante recebeu nas 2 primeiras doses. Isso é muito importante. O Brasil já está num patamar muito bom de vacinação. Superamos agora efetivamente os Estados Unidos em 2 doses por percentual da população adulta. E com isso a gente tende a aumentar a nossa cobertura vacinal, aumentar a nossa efetividade, a proteção, a eficácia das vacinas num momento bastante importante, porque a gente não viveu essa nova onda que vários países do mundo estão vivendo, em grande parte porque a população se recusa a se vacinar, em outra parte porque a Delta promoveu estragos em outros países da Europa e dos Estados Unidos, por exemplo, que não promoveu no Brasil. Mas essa terceira dose vem num momento bastante importante, que a gente começa a flexibilizar as medidas sanitárias não farmacológicas, começa a flexibilizar eventos de grande público e muitas vezes sem o uso de máscara. A gente viu aquela multidão no Grande Prêmio de Fórmula 1 no fim de semana em São Paulo e o uso da máscara era praticamente uma exceção. Você olhava aquelas imagens, pessoas vibrando, a emoção toda com a vitória do Hamilton e muita gente aglomerada e sem máscara. Então, essa terceira dose vem em boa hora, é uma boa medida do Ministério da Saúde. Fica ali sem muito critério, porque 5 meses, você não tem uma grande explicação científica, mas não faz mal. Terceira dose para todos os adultos no momento de Réveillon, no momento em que tem férias escolares de janeiro e muita gente vai viajar, e no momento em que o Carnaval está confirmado na maior parte das cidades brasileiras em fevereiro. Então, ótima notícia e a gente espera que com isso a gente supere esses 2 anos de pandemia. É importante ter busca ativa por quem está com a segunda dose atrasada e sentir falta só da previsão para as crianças, né? O Ministério diz que está avaliando, que está comprando mais vacina para 22, mas importantíssimo não deixar de vacinar as crianças. Você é a primeira da fila, minha filha está com 11, está na bica ali. Para isso ainda depende de autorização da Anvisa, né, pois Carol? A Pfizer entrou efetivamente com o pedido para que o seu imunizante seja usado por crianças a partir de 5 anos. Isso já acontece em outros países, como os Estados Unidos, mas a Anvisa está demorando bastante com essa recomendação. Temos uma música hoje? Eu sugeri uma música por causa dessa coisa da vacina, que era Alegria. Eu também pedi para os ouvintes, não sei se veio algo por aí. Chegou? Eu achei que você tivesse coisa? sugerido por causa do presidente Jair Bolsonaro, que estava sugerindo aumento para todo mundo. Pode ser, os servidores também podem gostar. Podem gostar também, mas eu pensei, no meu caso, que vou tomar a terceira dose antes do Natal. Tá bom, então tá valendo pros dois assuntos. Vamos lá, vamos ouvir então. Vai lá, sente aí. Tô ficando esperto, já não pergunto se isso tudo é certo. E uso esse tempo pra recomeçar. Doeu, agora não dói. Chorei, agora não choro mais. Toda mágoa que passei é motivo pra comemorar. Pois se não sofresse assim, não tinha razões pra cantar. Mas eu tô rindo à toa.
Vacina, gente. Vamos vacina. nessa, então. Vamos ir à toa vacinado. Nossa vida de volta, vamos lá. Valeu, Vera Magalhães, viva a voz. Tchau, gente. Até amanhã. Até mais.